Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero, como alguns já fizeram desta tribuna, cumprimentar o PCdoB por sua escolha da pré-candidata Manuela, deputada, que não só nesta casa, como também em seu estado, nós sabemos que poderá representar muito bem o PCdoB nessa disputa. O respeito que nós temos pelo PCdoB, que nós temos pelo PSOL, que nós temos pelo PDT, o respeito que temos pelo PSB e todos os demais democratas que estão conosco nesse projeto de trazer para o povo brasileiro uma representação que possa fazer o debate e apresentar as suas propostas, propostas essas que devem ser oriundas das articulações dos movimentos sociais e que sejam representativas para que o povo brasileiro possa fazer a sua escolha. Assim como o Partido dos Trabalhadores, temos a nossa pré-candidatura, achamos legítimo que assim o faça. Só espero é que depois de todos esses lançamentos, tenhamos a consciência e o discernimento de que juntos somos mais fortes, mas esperamos de que nós tenhamos realmente uma disputa democrática e que o povo brasileiro tenha suas várias opções pela esquerda, pela democracia e pela soberania do país. Senhor presidente, quero aqui, desta tribuna, dizer que na calada da noite age cruelmente este ilegítimo, covarde presidente Temer. O decreto que ele, na noite de quarta-feira passada, vamos assim dizer, dias de finados, ele revelou o seu caráter, revelou de que não tem compromisso com esta nação e, sobretudo, desrespeitou a Constituição brasileira, desrespeitou esta casa, o Congresso Nacional Brasileiro. Porque o que nós vimos aqui é que ele quer, através de um decreto, vender o Banco do Brasil, que já vínhamos aqui falando, a Eletrobras, a Petrobras e toda aquela economia mista, ele quer privatizar e tantas outras. Senhor presidente, nós sabemos o que o Banco do Brasil, o que a Caixa Econômica Federal, o que a Eletrobras e Petrobras representa para essa economia brasileira e representa para os trabalhadores e trabalhadoras. E não tivemos neste presidente as condições necessárias para que esta casa ouvida, para que os trabalhadores e as trabalhadoras, para que o povo brasileiro pudesse ouvir, ele quer fazer de novo mais uma remessa de entrega daquilo que dá certo, daquilo que a economia brasileira precisa, daquilo que é produto nacional. Nós não podemos concordar, porque foi dessa forma que começou a privatização no governo de Fernando Henrique Cardoso, e aqui estava eu, senhor presidente. E não podemos, de forma nenhuma, entender de que naquele momento também o discurso era o mesmo, de que iria render, e não rendeu. Se rendeu, rendeu míseros, míseros. E nós estamos mais uma vez aqui a enfrentar esta negociação perversa, cruel, de quem traiu esse país, de quem continua traindo esse país,
além da corrupção instalada. Não podemos abrir mão de dizer dessa tribuna que não tem nenhum pudor e nenhuma moral para falar ao povo brasileiro que vai ter mais empregos quando estão desempregando com suas atitudes. Dizer que este país está no rumo certo quando este país está perversamente tirando o pão da boca dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aí está o SUAS, que vem comprovar as atitudes desse governo nefasto. 20 anos de congelamento nos investimentos sociais. Já dissemos várias e várias vezes aqui, deputada Edmilson, e nós estamos vendo as manobras que são cruéis que este governo tem feito, principalmente aos idosos e a pessoas com deficiência. Eu tenho aqui os dados, porque tivemos uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Social. Ele diz o seguinte, que não é isso, mas nós encontramos que na publicidade de utilidade pública, ele tem menos 69,7%. O que isto significa? Significa dizer que ele tem para propaganda mentirosa, mas não tem para avisar aos idosos, para aqueles que usam o BPC, que eles terão que fazer o recadastramento, porque se eles não fizerem o recadastramento até dezembro, eles não poderão receber o benefício. E é uma covardia não publicitar isso. É uma covardia, uma propaganda enganosa, mas não tem uma propaganda que possa informar a esse povo que está cruelmente, mas cruelmente sendo exterminado com a política do governo Michel Temer. Ele tirou 11,2% do BPC, o benefício de prestação continuada. Ele tirou também mais 92% de apoio à tecnologia social, aquele fundo de quintal, agricultura familiar. Este é o governo que está fazendo com que o Brasil vá para o fundo do poço. É o governo que quer o trabalho escravo com suas reformas já feitas, e nefastas reformas, e agora quer também encobrir o fato de que Meirelles está no comando desta operação criminosa. E essa operação criminosa dá 185 milhões de salário para ele, e ele diz que o trabalhador brasileiro e o pobre tem que entender que precisa realmente diminuir o salário, que precisa colaborar nesse momento em que a economia deve crescer, quando trilhões estão sendo perdoados para bancos e para as empresas estrangeiras, como é o caso das petroleiras que estão ocupando este país. Não ficaremos calados, iremos denunciar esse governo em todo o tempo, e no dia 11 nós vamos fazer as manifestações necessárias para impedir que se cumpra os decretos.